vamos à segunda parte. Ok. A segunda parte do casal Pavese. Vamos lá. Bom, aproveitando a deixa do Parajás. O Parajás é disputado só em Santa Catarina ou em todo o sul do país. O Parajasque, ele só pode ser disputado dentro de Santa Catarina, porque a lei é estadual. A lei que cedia os jogos, ela é do estado. Depois, o estado de Santa Catarina foi o pioneiro em criação de uma lei desse nível de jogos. Aí, o São Paulo também criou os Jogos de São Paulo, depois foi se criando em outros estados, né? Eu não sei como é que está em todos os estados do Brasil, mas eu sei que muitos estados criaram essas leis dos jogos abertos e o estado do Paraná também criou se eu não me engano, acho que eu acho. Exatamente, que daí é do Paraná, né? E o Rio Grande do Sul, não sei como é que está essa questão, mas eu também acredito que já deva ter alguma coisa de jogos para pessoas com deficiência lá. Aí nós temos o Paragesc também em Santa Catarina, que é o Jogos Abertos às crianças, a pessoas com deficiência, mas em idade escolar, que nós temos aqui. Então, o esporte... Sim, exatamente. O esporte é muito forte aqui em Santa Catarina. Nossa, que legal! Existe também os joguinhos abertos a pessoas com deficiência em idade escolar também. Casal, utiliza bengala? Os dois, não se Ótima pergunta. Então, Ed, eu tenho uma baixa visão ainda, considerada já pela legislação, né? A minha baixa visão ela já entra dentro de uma cegueira legal. Então, eu já posso fazer uso de bengala, mas eu ainda não tenho a bengala colorida, não comprei, não adquiri. Mas mês passado eu estive esse mês, dia 7, se não me engano, dia 5, eu estive na Fundação Catarinense de Educação Especial, aqui em São José. E aí eu sempre pego lá com o setor... Eduardo. Isso. Setor Eduardo, eu sempre tento pegar uma bengala. Então, assim, eu sempre levo uma bengala comigo, por exemplo, quando eu vou viajar, para usar no aeroporto, para me usar em lugares desconhecidos, porque eu sei que vai me ajudar bastante. Na cidade aqui onde eu tô, eu quase não uso. Mas porque você conhece o local, é bom o chão, as partes assim, Isso. De visibilidade do chão, isso dessas vias, tudo é bom aí? É razoável, não é tão ruim, não é adequadamente perfeito como a gente gostaria que fosse uma cidade, né? Com acessibilidade, com calçadas boas, mas dá para se virar. Na parte do centro, digamos que seja mais ou menos. Eu considero assim que Brusque, nós aqui, eu e a Lu, somos privilegiados que moramos bem no centro, no coração de Brusque. A gente mora a cerca de 200 metros do nosso trabalho, então é só descer o prédio, passa duas construções e já estamos no prédio do nosso trabalho. Então, aqui no centro, elas são consideradas razoáveis, né? Aceitáveis para a pessoa com deficiência. Tem muitos pontos que ainda não, mas assim, nós lutamos bastante. Hoje eu estou atualmente como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde a gente cobra bastante essa questão da acessibilidade, onde a gente cobra bastante essas questões do direito da pessoa com deficiência ir e vir, né? Eu sou funcionário público da prefeitura há 22 anos, sempre trabalhando com a militância da pessoa com deficiência, sempre estando em conselho, sempre estando dentro dessa luta pela acessibilidade. Melhorou bastante dos últimos 20 anos para cá,
mas ainda temos muito que melhorar. Por exemplo, eu sou professor de orientação à mobilidade também, já fiz muito uso da bengala, muito mesmo. Hoje, atualmente, eu uso a tecnologia do cão-guia para me guiar. Então, eu tive por muitos anos, por mais de 9 anos, praticamente 9 anos, eu tive um cão chamado Braille, bem sugestivo o nome, né? O Braille, viu? O Braille, que era um Golden Retriever muito lindo e amado por todos os lugares onde ele passou, e conhecer esse Braille foi realmente, muita gente conheceu o Braille. O Braille foi um cara que viajou o Brasil jogando xadrez comigo, viajou para alguns países da Europa, viajou praticamente para cerca de 12 estados brasileiros, ele esteve andando comigo aí em todas as capitais, enfim. E é uma forma da pessoa com deficiência visual poder se locomover com o auxílio de um cão-guia. Infelizmente, o Braille veio a falecer no ano passado, e agora eu estou com o meu novo cão-guia, que é o Klaus. É um labrador preto, bonitão. A gente ainda está se adaptando, a gente está se afinando na dupla. Então, praticamente vai fazer 5 meses que eu estou com ele, 4 meses e pouco. E ele já viajou comigo também para Brasília, já fomos para alguns lugares aí. E a gente com certeza pretende estar num campeonato de xadrez aí levando o Klaus. Agora me fala uma coisa, eu sempre soube que o pessoal pegava os cães ou cães? Cães, é cão-guia, né? Lá nos Estados Unidos, mas me parece que temos já local que faz o adestramento, é assim que a gente chama? Sim, é o treinamento. Treinamento. Porque a diferença de treinamento e adestramento, existe uma diferença grande do treinamento, que o cão ele é treinado para fazer aquela determinada função. O adestramento ele é mais obrigado, ele tem que fazer, ele tem que obedecer, entende? E o cão-guia, ele não obedece, ele faz porque ele gosta, porque ele foi treinado a fazer aquilo ali com bastante felicidade, com bastante amor. Então, a diferença do treinamento basicamente é o seguinte, que quando o cão é treinado, ele é recompensado com carinho e com bastante amor. E o adestramento, ele é recompensado ou com alimento, com comida, né, com um biscoitinho, uma coisa. E se ele não fizer, ele pode ser castigado, ele pode ser repreendido. Diferente de um cão que vai ser um cão-guia, um cão que é treinado. E daí ele sempre tem o reforço positivo, sempre para o bem, sempre para coisa boa. E nós temos no Brasil? Temos no Brasil, sim. Temos no Brasil, antigamente, como tu bem falasse, as pessoas normalmente iam para os Estados Unidos, as escolas de lá, que ofereciam cães-guias para a América Latina, né? Hoje nós temos algumas escolas no Brasil e, inclusive, nós temos, por exemplo, o Braille, ele veio de um projeto do governo federal, aqui no Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú, IFC. Ele tem uma escola que é um centro de treinador e instrutor de cão-guia. Então, ele é um curso que forma treinadores e instrutores de cães-guia. E o produto desse curso são os cães devidamente treinados, né? E adaptar para a pessoa poder dizer, sou um treinador e instrutor de cão-guia. Ela precisa ter adaptado no mínimo 3 cães para 3 deficientes visuais que estão funcionando, a dupla está ativa. Então, o produto do curso é onde a gente sai beneficiado com o cão-guia treinado e entregue totalmente gratuito. Isso que eu ia perguntar, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. No Brasil, a legislação não permite que o cão-guia seja vendido. Não tem cobrança de nenhum valor. As escolas são subsidiadas através de projetos, de emendas, de doações, mas o cego não paga pelo cão. Diferente por exemplo, da Europa, que o cão-guia, existem legislações diferentes, que o cão-guia,
ele pode ser comprado através de plano de saúde, como, por exemplo, uma pessoa com deficiência física, ela tem um plano de saúde, que lá todos têm que ter, não tem SUS, tem que ter um plano de saúde. A pessoa com deficiência física precisa de uma cadeira de roda, ela vai dar entrada no plano e vai conseguir a cadeira de roda. A pessoa cega, a mesma coisa. Vai dar entrada no plano e vai conseguir adaptar um cão-guia que vai ser pago através do plano. No Brasil não funciona assim. No Brasil não tem venda de cão-guia, totalmente doado para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem que arcar com a despesa da manutenção, mas ela não paga nada pelo cão treinado. Tanto é porque a estimativa de custo de um cão-guia no Brasil gira em torno de R$70 mil. Ô, Centinha, como Sombadio, você recomendaria o uso de cães-guia? Então, Ed, eu sou professor, eu fui professor e ainda sou, né? Porque eu fiz o meu curso de fisioterapia, tenho pós-graduação em educação especial e tenho essa questão de professor de orientação à mobilidade. Quando eu tive a oportunidade de ter um cão-guia, eu nunca pensei que seria tão bacana, uma coisa tão... que iria mudar completamente a minha vida quanto ao uso do cão-guia. Eu pensei que não seria dessa forma. Eu pensei que seria um companheiro, eu pensei que seria legal ter um cachorro que andaria sempre comigo e tal. Mas, além disso tudo, e é claro que a pessoa com deficiência visual que vai ter um cão-guia, ela tem que gostar de animal, tem que gostar de bicho, tem que gostar de cachorro, principalmente. A pessoa que tem nojo, que não gosta, não recomendo. Mas a pessoa que gosta, que quer bem ao bichinho, eu recomendo e muito, porque ele abre completamente todos os horizontes. Eu sempre digo em todas as minhas palestras que a bengala, normalmente, ela afasta as pessoas. Por que ela afasta? Não que as pessoas têm medo, não. A bengala, as pessoas veem um cego andando de bengala e ela sai da frente, abre alas para aquele cego poder passar, se afastando de uma possível contato, uma possível conversa ali na rua. O cão, ele, em vez de afastar do cego, ele aproxima. Todos vêm para perto do cão, todos vêm perguntar do cão, todos vêm querer passar a mão, ver se dá, se pode. Então, essa questão da aproximação das pessoas com cego é uma coisa que me chamou muita atenção. E outra coisa é a sensação de liberdade total que um cão-guia dá para uma pessoa com deficiência visual. Porque a bengala, tu tens que ir batendo a bengala e tu tens que encostar no obstáculo, bater no obstáculo para poder desviar do obstáculo. Isso para a pessoa que enxerga dá muita aflição, porque, meu Deus, o cego vai bater, ai, bateu. Ah, mas não bateu com força, bateu com a bengala, legal. Então isso dá uma aflição. Para a pessoa que anda com um cão-guia, não existe nem obstáculo, porque o cão-guia vai se antecipar e vai desviar diretamente do obstáculo. Ele desvia de água, desvia de obstáculos aéreos, desvia de postes, desvia de tudo. Então é melhor do que estar andando sendo guiado com um ser humano, porque o ser humano está sempre ali, queres ir lá, queres isso, queres aquilo. O cão, tu comanda aonde tu queres ir, para onde tu queres voltar, e tu diz, esquerda, direita, em frente, e ele te leva sem reclamação, sem te cobrar nada, sem ficar falando o tempo todo, sem dizer, de novo, não. Então, ele faz porque ele ama, porque ele gosta, e eu super recomendo, porque é uma libertação andar de bengala e ter a sensação de andar com cão-guia. E pode passar a mão nele quando ele está trabalhando? Eu nunca sei. Pode? Então, não pode. Na verdade, quando ele está trabalhando, não pode distrair, não pode chamar, não pode assoviar, não pode passar a mão. Por quê? Porque não quer que passe? Não, porque pode distrair o cão,
para brincadeiras quando ele está guiando. Ele sabe quando ele está guiando e quando ele não está guiando. E aí tira o equipamento, ele está à vontade como um cão pet normal. Ele vai brincar, ele vai pular, ele vai lamber, ele vai fazer de tudo. E aí é o momento de poder passar a mão, de poder dar um oizinho e tudo mais. Quando ele está guiando, não pode, porque justamente ele pode associar. Eu estou de equipamento, mas eu posso brincar. Então, quando ele estiver andando comigo, alguém chamar ou assoviar, ele pode entender assim, ontem eu brinquei com equipamento, então hoje eu vou brincar de novo. E aí pode acontecer um acidente do cego bater, do cego tropeçar, porque ele começou a brincar com alguém e brincou com ele. Então ele não pode brincar, ele normalmente não vai dar atenção, mas sempre tem que ter aquele cuidado de não deixar ele cair em tentação, como se diz, né? Não deixar ele querer brincar, e nem as pessoas dizer, tu queres passar a mão? Beleza, então eu vou descer a guia, vou tirar o equipamento, tu podes brincar, pode dar um oizinho e tudo mais. E normalmente o cego que tem um pouco mais de senso com crianças principalmente, com pessoas que querem conhecer, principalmente com deficientes, porque o deficiente visual não vai ver o cão. As pessoas enxergam, vão ver o cão trabalhar, bonito, legal. O outro cego quer ver o cão tocando, obviamente. Então a gente sempre tem essa compreensão de, com criança, com outro deficiente visual, tira o equipamento, a pessoa conhece o cão, passa a mão no cão, brinca com o cão e depois bota o equipamento e ele volta a trabalhar normalmente. O equipamento, então, né, para ele entender. O equipamento é o que diz para ele que ele está trabalhando ou não está trabalhando. O equipamento, como eu falo para minhas crianças quando eu vou nas escolas, o equipamento é que transforma ele numa capa de super cão. Super cão guia. Ele é o super-herói Braille. Então, o Braille era meu super-herói, que aí ele botava a capa de cão guia Braille, e aí ele não podia ser chamado a atenção, porque daí ele virava um super-herói. Então, eu sempre faço essa associação. Botou o equipamento, que é a capa de cão guia, não pode brincar. Tirou o equipamento, ele é um cão comum. Bel e Ed, a gente fala assim do cão guia, né, como algo muito positivo para o deficiente visual, e realmente é mesmo, né? E a gente teve o privilégio, então, em 2015, do Cid ganhar o Braille, o primeiro cão-guia, né? A gente sempre vai dizer que o Braille, ele foi o primeiro cão-guia de Brusque, né? E esse título ninguém nunca vai tirar dele, porque realmente ele foi o primeiro. Né? Então ele foi primeiro cão-guia de Brusque, inclusive tem vídeo no YouTube. Conheça Braille, primeiro cão-guia de Brusque. Está lá o documentário, bem bacana. O Braille tem 2 documentários, né? Ele tem um documentário que é Conheça Braille, né? O primeiro cão-guia de Brusque, e tem um outro documentário também que fala, que o Cid explica legal como é que se dá esse processo de ter um cão-guia, como é que acontece essa parceria entre uma dupla, né? Porque eles acabam sendo um só, né? Então, é como se fosse um casamento onde os dois acabam se unindo ali, um suprindo a necessidade do outro, né? Então, o cego acaba cuidando do cão, né? Suprindo todas as necessidades dele, e ele fazendo esse trabalho que é tão lindo, tão gratificante, né? Que a gente se apaixona. E o Braille foi uma das paixões da nossa vida. A gente diz que quando ele chegou na nossa casa, no documentário, nossa casa se transformou, né? Tipo, não tinha mais dias triste, nossa vida era só alegria, porque ficava triste, né? Já tinha ele ali para cuidar, já tinha ele para alimentar, e ele vinha, né? Ele sempre muito ativo, muito querido, muito afetivo. Então tem essa parte que é gostosa de ter um cão-guia? Tem. Só que também tem a parte, né, dessa separação após a partida deles, né? Então fica um vazio, fica uma dor muito grande, né, pela partida deles, porque a gente se apega demais, né? Eles fazem parte da nossa vida como se fosse um ser humano. Eu digo que é quase que mais que um ser humano, porque eles realmente estão 24 horas grudados com a gente, né? Então eles acabam tendo essa proximidade com a gente, essa afetividade, que quando vão embora deixa a gente de coração partido, e levam, né, um pouco da gente, porque acho que a gente nunca mais é igual, né? É igual porque não tem mais eles aqui para
para fazer essa companhia, para fazer aquele serviço que eles faziam, né? Então, assim, o Braille deixou a gente realmente de coração partido. Estamos na luta aí para superar essa partida. Agora chegou o Klaus, que é um labrador, né, de cor preta, um cachorro muito lindo também, muito afetivo. E o Marley. O Marley, nós estamos com 2 cachorrões gigantes dentro do apartamento. E o Marley o Marley é um cachorro que eu adotei, né? Ele veio 3 meses após a morte do Braille. Então, assim, ele apareceu como cão para ser adotado e eu conversei com o Cid, né? A gente estava naquele processo de luto, de aceitação, de compreender, né? E realmente passando pelas fases do luto, né? Porque a gente sabe que o luto, né? São 5 fases de luto para a gente superar, então a gente estava passando por isso e adotamos o Marley, que é um cão que estava para adoção, ele tem 8 anos, né? E a adoção foi por puro amor, não foi para substituir o Braille, não foi por substituição, para dizer, não, morreu o Braille, vamos adotar, vamos botar outro para dentro de casa e tal. Não, o Marley veio por puro amor, por a gente querer continuar amando os animais, né? Enquanto não viesse o outro cão-guia, a oportunidade do Sidney ter um outro cão-guia, a gente abriu o nosso coração, abriu as portas da nossa casa para um cão, né, de 7 anos, já prestes a completar 8 anos, um senhorzinho já, que está dando muita alegria para a gente, está dando muito amor, e nós também, né, dando o que realmente ele precisa, né? E agora veio o Klaus, então eles são 2 parceirão, eles dormem no mesmo quarto juntos, né? E o Braille é nossa história, né? A nossa lenda vai ser para sempre o nosso primeiro amor, né? Enquanto cão-guia. Então, a gente se empolga bastante em falar sobre esse assunto, a gente se emociona também bastante por toda a história que ele teve na nossa vida, enfim, mas foi uma fase, assim, a gente agradece muito por ter podido viver essa experiência, esse momento, né? Eu sei que a partida ela é difícil, mas acontece com todo mundo. Estamos aqui de passagem, né? Só com uma passagem de ida. A gente não tem tanta volta aqui nessa vida, pelo menos nessa experiência que a gente está vivendo agora. Não sei em próximas vidas, quem acredita, enfim. Mas, assim, a gente é muito grato por ter podido viver essa experiência, né? Acho que é importante. Eu posso perguntar, por exemplo, a relação de vocês com a Federação Brasileira de Xadrez, né? Vocês participaram, eu sei que o Sidney falou aqui de Floripa, da TIC. A gente está desde que a gente começou no movimento aí da pessoa com deficiência, né? A gente ajudou a fundar muitas entidades, federações. Eu participava a nível nacional da FEBEC, Federação Brasileira de Esportes. Então, a gente viu a construção, a união, a fusão da ONCB, a Organização Nacional dos Cegos do Brasil. A gente participou também ali quando foi criado a Federação Brasileira de Xadrez, né? Na época, a gente era mais ali o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, onde a gente fazia nossos campeonatos lá. Normalmente não era espalhado pelo Brasil, a gente não ia, era mais Rio, São Paulo e Brasília. Basicamente, aí que aconteciam os nossos campeonatos na década de 90, depois no começo de 2000. Então aí se criou a necessidade de fazer a federação, a gente acompanhou tudo isso. Então, a gente já é bastante antiguinho aí no movimento, e eu acho que as entidades, a luta pelo direito, ele tem que existir enquanto ainda vai tendo a discriminação, vai tendo preconceito. Nós temos que ter sempre unidos para lutar em prol de uma causa em comum. O que nos une aí é o xadrez, né? É o xadrez adaptado, a pessoa com deficiência visual e baixa visão, e é um dos esportes que nos... esportes, cultura, enfim... que nos deixa apaixonados e nos une como irmãos mesmo, né? Integrando aí a nossa federação
brasileira de xadrez para deficientes visuais e baixa visão? Principalmente que é um esporte assim, muito inclusivo mesmo, porque não depende da idade, não depende de sexo, sabe, de referência. É você tendo... Eu brinco assim que eu estou sempre muito preocupada, porque a gente vê muitas pessoas que estão sempre muito ociosas mentalmente, né? E eu sempre fui muito ativa para estar sempre com uma boa, bem saudável no cérebro, porque isso realmente você precisa ter para poder estar ali jogando xadrez, mas você pode, sabe, você realmente é um esporte inclusivo, então bem democrático, que eu acho assim muito bacana. Eu me apaixonei pelo xadrez. E uma outra coisa, você sabe Braille? A Lu sabe o Braille, ela inclusive fazia a transcrição dos materiais em Braille na faculdade, mas assim, para outras pessoas com deficiência, porque ela trabalhou como monitora na universidade, eu sei o Braille, eu aprendi o Braille com 14 para 15 anos, quando eu fiquei cego, já veio uma professora na minha casa ensinar o Braille na minha casa. E dei aula de Braille, já fizemos muitos cursos para a rede municipal de educação, dando aula de Braille, dando aula de inclusão e dando essa parte do aprendizado do método Braille, né? Ensinei muito Braille para pessoa com deficiência também. E a gente sabe o Braille, sim, eu sei Braille, a Lu pratica também, ela também sabe. Voltando à questão ali do xadrez também, eu dei bastante aula de xadrez na década de 2000 até 2010, mais ou menos, né? A gente dava aula ali na Associação dos Deficientes Visuais, na DVB, que foi fundada em 2002, e o xadrez, além de ser inclusivo, além de ser toda essa coisa boa, ele também propicia a pessoa com deficiência visual a questão de noção espacial, lateralidade, diagonal, em frente, direita, esquerda. Para muitas pessoas com deficiência visual que vão começar numa aula de orientação à mobilidade, precisam ter essas noções básicas, e o xadrez dá muito esse direcionamento, questão da coordenação motora, porque tem que desencaixar a pecinha ali do quadradinho, reencaixar novamente. Então, trabalha essa questão da coordenação, trabalha essa questão da lateralidade, noção espacial, o cálculo, enfim, tudo isso é trabalhado com uma pessoa com deficiência visual que ficou cega ou cega de nascença. E outra coisa, que o xadrez, ele é universal, ele pode ser jogado com quem enxerga, com quem é deficiente físico, com quem é surdo. Por exemplo, nós temos muitos deficientes visuais que jogam com surdos, que jogam no mesmo tabuleiro, né? Para quem não sabe, o xadrez para deficiente visual ele é jogado em 2 tabuleiros e o jogo é falado. Mas antigamente não era assim, antigamente era em um tabuleiro, e eu aprendi dessa forma, um tabuleiro, e os 2 deficientes visuais jogavam num tabuleiro. Eu fazia o meu jogo, meu lance, e aí eu tirava a mão do tabuleiro, deixava o meu colega adversário fazer o lance dele. Então isso possibilitava pessoas cegas jogar com pessoas surdas, porque o movimento ele é feito e não precisa ser falado, como a gente joga hoje em dia, que o movimento é cantado, né? A peça é falada, o lance e tudo mais. Mas antigamente era feito dessa forma, com um tabuleiro adaptado, jogava-se com todo tipo de deficiência, inclusive com quem não tem deficiência. Então, Bel, eu aprendi o Braille olhando, né, com o olho mesmo. Eu nunca aprendi o Braille tapando. Eu tentei, nos cursos que eu fiz, né, com vendas, né, para ver se eu conseguia desenvolver a parte tátil, mas não deu. Então, eu lia com o olho mesmo. Então, gravando, né, todos os códigos. Eu trabalhei em Vale por 4 anos, e então, Bel e Ed, eu lia, né, eu fazia essas transcrições, mas tudo lendo, né, lendo com a minha baixa visão. Então,
Hoje, eu faz muito tempo que eu não trabalho com o Braille, porque minha função agora é outra, né? Então, mas, se for preciso, a gente ainda consegue fazer uma transcrição ou outra, a gente ainda consegue. Porque eu estou olhando, eu enxergo, né? Então, eu acho que o que eu aprendi muita coisa que eu achava que era bolinha, eu aprendi que não é bolinha. Já sei quase o alfabeto, mas aí eu vou fazendo com a mão. Mas eu também percebo que, com o tabuleiro, a gente pega os peões, e eu sinto que eu fecho os olhos e eu consigo ver a forma. Ele fala lá, a gente usa a linha, a coluna de Ana e a coluna de Bela lá em cima, né? Sim. E foi uma criatividade do Ed que eu achei assim, interessante, e eu sempre quis aprender Braille, né? Eu tenho um professor aí de Braille que está me ajudando, porque eu acho assim, bacana, gente, o pessoal lendo, só que eu acho interessante que parece que ele é o contrário, sei lá, numa rapidez, assim, como se estivesse assim, vendo. Então, para mim, isso aí tudo muito bacana, saber que nós, deficientes, somos eficientes realmente quando a gente tem essa capacidade, ou melhor, a capacidade a gente tem, mas tem que querer, né, gente? Vamos combinar? Com certeza, eu acho que, né, a gente sempre diz que não tem ser humano incapaz, né? O que nós temos, talvez, é ser humanos que não tiveram ou não têm a oportunidade para evoluir. A gente vê dentro do próprio xadrez, né, quantas pessoas, né, que hoje estão jogando com a gente num nível, digamos que já um nível muito avançado, né? Quantas pessoas que já passaram, né, a evolução, assim, daquela fase, né, do começo. Eu acho o Braille uma ferramenta excepcional para a vida da criança, principalmente quando ela inicia na aprendizagem, na alfabetização. A criança com deficiência visual, quando ela tem essa oportunidade de conhecer, de entender o que é uma letra, o que é um número, né? Como que vai formar essa aprendizagem concreta no cérebro dela, né? Então, apesar de hoje a gente ter tantas tecnologias avançadas, mas eu sempre, né, quando eu tenho oportunidade de estimular a questão do aprendizado do Braille, a gente estimula, né, na área da alfabetização, principalmente porque é muito lindo, é muito bonito a gente ver uma pessoa cega lendo na igreja a leitura do Evangelho, né, fazendo aquela leitura assim tão rápida, como se ela fosse como se ela enxergasse, né? Nós temos uma pessoa aqui que faz a leitura na igreja e é como se ela estivesse enxergando. As pessoas que assistem ficam assim surpresas de ver uma pessoa que é 100% cega lendo, né, no microfone dentro de uma igreja para várias pessoas com os dedos, né? Então é uma coisa muito gratificante a gente ter essa ferramenta, né? Graças ao nosso eterno Luiz Braille, né? Luiz Braille, né? Eu sou um defensor também muito ferrenho do Braille para todos os cegos, né? Mas principalmente para as crianças, porque por mais que a gente tenha tecnologias hoje em dia, computadores com ledores de tela, celulares com um dos mais modernos possíveis, mas a alfabetização ela não deveria passar só pelo tablet, pelo celular falado, pela voz. Deveria ser algo mais profundo, porque é dessa forma, com a alfabetização em letramento Braille para a pessoa cega, que a pessoa vai aprender a escrever de verdade. Ela vai aprender a fazer, ela vai saber que casa se escreve com S, porque tem as regras gramaticais do português, e isso só no falado, só no digital, a gente não sabe, porque quando o ledor de tela lê casa, ele não vai dizer, a não ser que falar com o cursor e vai letra por letra para saber como é que é escrito, mas isso ninguém vai fazer. Então a alfabetização ela é fundamental que ela seja realmente feita na letrinha Braille.
E muitos professores ainda insistem em estar ensinando letras cursivas, a pessoa com deficiência visual cega total, que eu acho que é importante para a questão da assinatura do nome e tal, e para uma curiosidade. Mas não que a pessoa cega vai usar a letra cursiva. O que ela precisa saber é o braille, é saber o código braille, e sabendo o código braille, ela vai conseguir catar num teclado para fazer a digitação, ela vai saber fazer tudo que ela necessita nas tecnologias também. Mas a aprendizagem a alfabetização, no meu ponto de vista, que está morrendo, porque hoje em dia, vamos botar o DOS-Vox e vamos botar o alfabetozinho para ele aprender o alfabeto com o DOS-Vox. Beleza, mas aí ele perde muito na questão da escrita, na questão da interpretação do código, né? Porque havia a propriocepção tátil, ela sendo treinada para leitura em braille, ela é mais uma forma de aprendizagem, de aprendizagem como se fosse o visual. As pessoas lembram, quem enxerga, quem já enxergou e sabe que eu vou falar, quem enxerga, a visão, a lembrança visual. Eu lembro que estava escrito na placa X, e o cego perde isso se ele não tiver o braille, porque ele não vai ter a sensação tátil e sinestésica de aprendizagem, porque ela vai ler algo em braille. Por exemplo, quando eu quero gravar algum número, algum código, algum número, eu pego lá a reglete e o punção, escrevo em braille e nunca mais esqueço. Não esqueço mais, porque é uma forma diferente de aprendizado. Não é só através da audição, ouvindo um sintetizador falado, mas é uma forma diferente de construir a palavra, de construir a letra, o código, enfim, através do braille, que é uma forma diferente de memorizar. Ela substitui por partes a memória visual que as pessoas que enxergam têm. E o cego não tem a memória visual, mas tem a memória sinestésica ou tátil. Hoje, as tecnologias pegam seria não para substituir o braille. Não substitui, realmente não substitui. É a minha luta constante aqui na educação para que o braille não caia no esquecimento, porque a gente sempre brinca que se a pessoa com deficiência visual não souber o braille, ela não é alfabetizada na sua plenitude. Porque ela não... eu sei escrever, sabe escrever no computador, mas produzir uma letra em braille é diferente de apertar uma tecla no computador. Você simplesmente falou bem. O braille ensina a regra gramatical. Perfeito. O computador não. Exato. E como é que tu vais ensinar gramática num teclado, né? É difícil, o ideal é a escrita. E a escrita por cego, ela é universal e é o braille. Praticamente impossível. Eu brinco que eu tive o primeiro contato com braille, com o código e tudo, com 14 anos, mas antes disso, eu conheci um equipamento chamado braille falado. É um equipamento que veio da Espanha também, junto com aqueles equipamentos que eu falei, de jogos, do xadrez ali adaptado, né, espanhol. Era um equipamento como se fosse uma caixinha, ele não tinha tela, ele não tinha nada, ele só tinha o áudio, aquele áudio muito antigo, né? Aquele áudio bem robotizado, e tinha 7 teclas, tinha as 6 teclinhas em braille e o espaçamento. E aquele braille hablado, que era o braille falado, que ele falava em espanhol, foi o meu primeiro contato com sintetizadores de voz
lá no ano de 91, 92, que eu tive esse primeiro contato. Então eu conheci o Braille falado e depois, propriamente dito, o Braille na nossa escrita, na máquina Braille, máquina Perkson Braille, né, que a gente tinha. E tivemos a impressora, depois com a associação, compramos uma impressora do Lar Amara para imprimir materiais em Braille, produzíamos material em Braille no setor, na Biblioteca Braille. Nós temos aqui a biblioteca mais antiga do estado, e nós produzimos materiais em Braille para todos os alunos da rede municipal, estadual e particular de educação. Trabalhei nos meus anos iniciais como efetivo na Prefeitura de Brusque com a produção de materiais em Braille. Então, eu defendo sempre vou defender. Que legal, né? E me diz uma coisa, por exemplo, fala sobre, não sei se vocês vão querer deixar endereço, telefone do trabalho de vocês, fiquem à vontade. E um pouco antes, Viu? falem dos que vocês. Do futuro? O nosso futuro, como se diz, o futuro a Deus pertence, mas a gente tem que sempre ter um planejamento a médio, a curto e a longo prazo, né? Eu pretendo me aposentar aqui o mais breve possível, falta mais alguns anos aí para dar o tempo de serviço. Quem sabe ter uma experiência na Europa, né? Eu tenho muito um sonho de morar um tempo na Europa, que eu sou descendente de italiano, falo 2 dialetos italianos, o tirolese e o bergamasco, que é da região de Bérgamo. Então, tenho assim, ideias de morar um tempo, uma experiência na Europa, talvez depois retornar, ou não sei, mas então a gente tem esses planos e continuar sempre no xadrez, continuar sempre com os amigos que a gente fez no Brasil inteiro aí, né? Continuar atuando aí na militância da pessoa com deficiência e levar uma vida um pouquinho mais sossegada, né? Porque a vida foi bastante corrida para mim e para a Lu, trabalhamos muito, né? Para ter o que a gente tem aí na questão patrimonial mesmo, né? A gente hoje mora bem, tem uma vida muito boa, uma vida estável e tal, mas assim, o futuro para nós é viver sossegado, né? Talvez com para mim, essa experiência de morar fora do Brasil, adquirindo novas culturas, né? Eu vivi até meus 9 anos de idade basicamente falando o italiano. Eu fui aprender a falar o português, Ed, com 7 para 8 anos de idade, o português, e eu ensinava meus primos a falar o português, porque eu era o único que sabia um pouco mais palavras, porque eu ia muito para médico, eu ia muito para São Paulo, para Curitiba, nos médicos, então convivia mais com pessoas que falavam o português. Mas na nossa comunidade, basicamente, só se falava o bergamasco, que é a língua falada em Bérgamo, que inclusive Botuverá, se vocês colocar no YouTube, é uma das últimas cidades que, fora da Itália, que ainda mantém muito a tradição do bergamasco, de Bérgamo, né? A minha família veio de uma cidade do norte da Itália, lá perto de Milão, uma cidade chamada Mantova, e de lá que veio os Pavesi, né? Meus descendentes aí que vieram da nossa querida Itália. Eu e a Lu já estivemos por lá, já andamos pela Itália, andamos por Portugal, pela França, pela Espanha, fomos para alguns países lá da Europa, ficamos mais de 45 dias andando, eu, a Lu e o Brian, rodamos bastante e fiquei encantado. Era o meu sonho de criança. Eu planejei a longo prazo esse meu sonho de criança, de um dia conhecer a Itália, porque a minha avó falava muito sobre a Itália, falava muito sobre como é que era a vida lá e tudo mais, e eu queria muito conhecer. E graças a Deus, em 2015, tive a oportunidade de levar a Lu e o meu cão-guia, o Braille,
para um tour na Europa e passamos lá na Itália, em algumas cidades lá, em Milão, enfim, em Veneza, em Florença, na capital, em Roma. Então a gente teve rodando bastante lá e foi muito bacana. Então o futuro é basicamente isso. E a nível de títulos De xadrez. A nível de títulos, então, eu não fui um grande enxadrista, sempre fui um enxadrista mediano, mas de tanto participar, a gente teve a sorte de sempre estar entre o primeiro, o segundo e o terceiro no estado de Santa Catarina, né? Sempre participando aí de todos os Parajás, basicamente a gente foi em todas as edições, eu e a Lu fomos juntos, algumas alunos pôde ir e tudo mais, mas a gente foi basicamente em 98% dos Parajás que a gente foi, e sempre trazendo algum título, né? Uma medalha de segundo, uma de terceiro, uma de primeiro. Então a gente teve um destaque a nível estadual muito bom. Se eu não me engano, tenho troféus ali de primeiro lugar individual, tenho troféu por equipe. Eu acho que nós temos por equipe. Nós tivemos enxadristas que já faleceram aqui de Brusque, muito bons, que é o enxadrista que a Lu comentou, que a gente trazia por equipe, né? Muitas vezes trouxemos por equipe. Aqui em Santa Catarina, basicamente, a rivalidade é Brusque e Itajaí. Então, o Brusque e Itajaí sempre ficava ali brigando pela primeira, pelo segundo lugar. Então, e a nível nacional, a gente ficou algumas vezes entre os 8 finalistas e tal, mas é sempre naquele xadrez mediano. Também é o resultado do treinamento, do esforço e tudo mais, né? Quando a gente se esforça mais, traz resultados melhores. Quando não se esforça tanto, o resultado vem basicamente em cima do que tu trabalhou para trazer. Mas a gente tem bastante título. A Lu, na última Parajás, que a gente tinha a bolsa atleta, porque ela ficou em segundo e eu fiquei em segundo também. Então, a gente no individual ficamos em segundo lugar no antepenúltimo. O último a gente foi muito mal. Nós não estávamos estudando, não estávamos tão inspirados devido a essa morte do Braille, né? Então a gente estava sofrendo algumas questões ainda na questão do luto, então a gente não foi tão inspirado assim, mas participamos, não deixamos de participar, fomos ao Parajás, que foi aqui na cidade de Blumenau, uma cidade de porte grande aqui de Santa Catarina, uma das maiores cidades do estado, né, onde tem a Oktoberfest aqui em Santa Catarina, e a gente, se eu não me engano, eu fiquei entre eu acho que o 5º lugar aí, mas realmente eu trouxe o resultado que o treinamento me deu. Basicamente não treinei, então o resultado não pode vir, né? Então, aqueles que querem trazer bons resultados têm que treinar, têm que se dedicar, têm que parar, estudar, têm que praticar, né? Como a gente, nessa altura da vida, de 30 anos de xadrez, basicamente, o xadrez para nós, para mim, para a Lu, não é mais um xadrez de alta performance, ele é um xadrez mais no nível de hobby mesmo, né? A gente joga por hobby, por gostar, e principalmente para ver os amigos e para interagir com as pessoas que gostam do que a gente gosta, que é o xadrez. Sidney, eu gostaria que você, na sequência aproximada, deixasse uma mensagem para essa galera que está começando no xadrez. A mensagem que a gente sempre quer que as pessoas que estão começando no xadrez é que as pessoas sejam humildes, que aprendam principalmente a perder, porque é perdendo que a gente aprende. Tu nunca vai começar querendo ganhar de alguém que joga há 30 anos, porque vai se decepcionar. Então, as pessoas que aprendem inicialmente a perder, elas um dia vão ganhar.
porque quando as pessoas têm um sonho e correm atrás daquele sonho e fazem tudo para aquele sonho virar realidade, aquilo se torna a coisa mais importante e mais gostosa e mais gratificante, porque tudo que vem fácil também vai fácil. Então, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que parar, tem que fazer as aulas e participar, mas não participar com aquela expectativa, vou para ganhar porque eu treinei 2 anos, eu treinei 1 ano. Vai para participar. O resultado ele vai vir com o tempo, ele vai vir com o estudo, e ele vai vir, às vezes, da forma mais demorada, mas quando ele vier, ele vai ser muito gratificante. E corra atrás do sonho. Correr atrás do sonho é o que me motivou a vida inteira. Assim, eu também, quando era criança, criança sempre tem sonhos, tem fantasias e tudo mais. O que me possibilitou realizar o sonho da primeira viagem de avião, né, foi o xadrez. Então, com certeza, os novos que estão começando, que têm um sonho de talvez ser um futuro professor, um futuro mestre, um futuro jogador com bolsa, com incentivo, é a questão de acreditar em si próprio, acreditar no sonho e fazer de tudo para que aquilo possa virar realidade, como virou para nós. Eu acho que, assim, a mensagem que fica, né, para mim, já agora, jogando xadrez há mais de 20 anos, né, quando eu me recordo, assim, lá do comecinho, quando eu comecei a tatear o tabuleiro, a entender as pecinhas, né, o que cada pecinha fazia, era tão bom, era tão gostoso, né, aquele aprendizado, aquela coisa nova na vida da gente. E eu vejo hoje, né, esse pessoal novinho aí que está tendo, né, crianças que estão tendo a oportunidade, né, crianças com deficiência visual. Então a gente fica feliz em saber que teve um salto, né, porque a gente não via crianças jogando xadrez antigamente nos torneios, e hoje a gente às vezes disputa ali o torneio com crianças de 9, 10, 12 anos, que é muito gostoso, né, poder oportunizar e dar essa oportunidade para eles poder já estar ali com a gente, né, e trocando essa experiência, e a gente sabendo que nós somos um pouquinho responsável pelo desenvolvimento dessas crianças também, porque a gente tá ali jogando com eles, né, quando a gente joga com uma criança que está num torneio, a gente fica ali, né, pensando, meu Deus, eu tenho que jogar, eu tenho que me comportar nesse tabuleiro, porque tem uma criança que está aprendendo comigo aqui também. Então, eu acho que oportunizar o xadrez para as crianças, como o nosso Oneide, né, da Federação Brasileira de Xadrez, que é uma pessoa que trabalha muito com a questão do marketing, que trouxe essa questão das crianças para dentro da federação, isso é muito bom, né? É gratificante, mas assim, dizer que o xadrez é vida, né? Porque tem vários enxadristas dizendo e dando seus relatos, seus depoimentos, né, do quanto mudou a vida deles após o contato com o xadrez, né? E é muito gratificante porque a gente vê mesmo esse avanço, essa evolução para a gente enquanto pessoa, enquanto ser humano, e ver a evolução, né, o desenvolvimento de alguns colegas, de alguns conhecidos, né? O quanto o xadrez possibilita essa autonomia, né? De decisão, de atitude, porque xadrez é atitude, né? Se a gente não tem atitude no xadrez, a gente perde. Eu preciso perguntar sobre o torneio de Brusque, que vai para o 3º ano, não é? Para a Copa Sesc, né? Isso. Então, Bel, a Paracopa Sesc, ela acontece todo ano em setembro. Geralmente é em comemoração ao aniversário do Sesc, se eu não me engano, né? Uhum. Então, o Sesc sempre teve as Paracopa Sesc desde 2004, 2005, que eu me lembro. Mas para o xadrez, a gente começou a avançar mais no xadrez de uns 2, 3 anos para cá. Então, esse ano vai ter novamente a Paracopa Sesc, acho que logo sai o edital aí de convocação, né, de abertura, de inscrição para o estado de Santa Catarina. O ano passado a gente teve pessoas do Paraná, né, que vieram jogar com a gente, então foi bem bacana. Essa Paracopa Sesc, ela é um movimento
bacana que surgiu da Paracopa Sesc, de outras modalidades. Começou inicialmente com o basquete sobre cadeira de roda, né? E depois foi se introduzindo outras modalidades, e a gente sempre teve com o xadrez no Sesc jogando, né? O Sesc sempre foi um parceiro das entidades aqui de Brusque para a pessoa com deficiência, né? E realmente foi uma evolução, e o xadrez sempre teve lá no Sesc, mas agora de forma muito mais profissional, muito mais de uma forma técnica, como campeonatos e tudo mais. Mas eu sempre tive dando aulas de xadrez lá, sempre quando tinha eventos, né, do Sesc, a gente sempre estava lá com mesas de tabuleiro, de xadrez, jogando, para que as pessoas conhecessem, fomentando xadrez e tudo mais. Não um jogo oficial, mas aquele jogo demonstrativo, aquele jogo mais para tirar a curiosidade das pessoas de como é que um cego pode jogar xadrez. Conversamos com o querido casal de xadrista, Casa Pavese. Obrigado pela presença dos dois. A gente que agradece o privilégio de estar participando nesse momento com vocês. Muito obrigado. Agradeço, né, Ed e Bel, pela oportunidade, né, que nos deram hoje para a gente poder estar conversando um pouquinho com vocês, né? Foi muito gratificante esse papo. A gente sempre aprende, né, alguma coisa. Então, como falei no início, né, Bel e Ed, é uma terapia, né, a gente poder estar aqui descontraindo, rindo, chorando, né, trazendo, lembrando das nossas histórias, né. Como disse o Cid, a gente tem histórias, né, na nossa história, altos e baixos, né, e a vida de todo mundo é assim, né, altos e baixos, é como pressão, né. Ele bate forte, às vezes, bate fraco, e assim é a nossa vida, né, Bel e Ed? Mas a gente se sente super gratos pela oportunidade. Muito obrigada. Vocês querem deixar o contato de vocês? As minhas redes sociais, vocês podem me encontrar como Sidney Pavese, no Facebook, no Instagram e no canal no YouTube também. Tem um canal ali que eu fiz mais para criança, botei lá uns vídeos com braille, voltado ao público infantil, e alguns vídeos ali de aventuras do braille. E o meu WhatsApp pessoal é esse dali, que é o WhatsApp também profissional como fisioterapeuta, que é o 47 99993 2914. Bem tranquilo. A minha rede social, eu tenho um sobrenome bem complicadinho, Ed, que é Lucimara Zaluski Galinski Pavese. O meu Facebook está com esse nome inteiro, mas o meu Instagram é Lucimara Zá. Só o Z e o A, Lucimara Zá. Realmente foi assim, um prazer muito grande mesmo de encontrar vocês. E, olha, o nosso canal, ele é um canal que veio para ficar, como eu disse, feito com muito amor. Agradeço demais a vocês dois. E daí, assim, olha, vocês fiquem à vontade, gente, não é que nós fizemos o convite, foi com muito amor, carinho, mas se tem alguma coisa que de repente vocês queiram falar, pode ser vídeo mais curto, queira nos contar para que a gente possa ajudar a divulgar, nós estamos abertos para isso, né, Ed? Claro. Então, daí eu agradeço bastante mesmo e muito obrigada. E eu vou terminar com o meu tchau, tchau.